Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal da Raízes. O meu nome é Leila e hoje estou aqui à conversa com Marco Fonseca, que é chefe, consultor e professor de macrobiótica no Instituto Macrobiótico de Portugal. Vamos falar um bocadinho sobre a alimentação, sobre os impactos que tem no ambiente e na nossa saúde. Olá Marco, obrigada por estares aqui comigo hoje. Obrigado também pelo convite. Estou aqui disposto e cheio de vontade para falar convosco e para partilhar aquilo que é o meu conhecimento e experiência dos últimos anos, a minha investigação nesta área da alimentação, do ambiente, da ecologia, da saúde e criarmos aqui uma ligação em todos estes temas de forma a desmistificarmos um bocadinho, porque isto realmente é uma abordagem muito simples, prática e com resultados, e é um desafio interessante para nós evoluirmos e para ajudarmos o planeta também, como é óbvio. Nós sabemos que a alimentação é a base da nossa subsistência. No entanto, o que muitas pessoas não sabem é que existem grandes impactos ambientais do modo em como os nossos alimentos são produzidos. Sabe-nos falar um bocadinho sobre isso? Temos que olhar para a alimentação desde a produção, o transporte, a transformação e depois o impacto que tem aqui dentro do nosso organismo, depois de cozinhados. No que diz respeito à produção, infelizmente há aqui um desequilíbrio muito grande a nível mundial, a nível da produção alimentar. O que é que se passa? E que nós já sabemos ultimamente com os últimos estudos, o principal problema tem a ver com a produção animal, neste caso. A produção de carne, a produção de leite, de laticínios, etc. Ou seja, a exploração animal no sentido mais intensivo. Mas no sentido geral será aí os verdadeiros problemas. Ou seja, nós temos uma produção mundial enorme de cereais e de vegetais que chegariam para alimentar o planeta todo. Neste caso, não chegam por uma simples razão. A maior parte é direcionada para a alimentação animal e nós preferimos alimentar-nos através dos animais do que através da forma dos vegetais. Ou seja, logo aí há um acréscimo nas necessidades de recursos, porque para criarmos um animal é preciso muito vegetal e só depois é que vamos comer o animal. Logo nesse aspecto, as coisas não estão bem, nesse sentido não estão equilibradas, principalmente porque as nossas sociedades cada vez mais ricas querem comer mais animal, mais carne, mais leite, mais etc. e cada vez menos vegetais. Isto para mim é o principal problema, é a origem e o tipo de alimento. Neste caso, quando nos alimentamos originalmente de animal, estamos a pedir muito mais recursos ao planeta e estamos a criar mais problemas ao planeta, no fundo, a nível de recursos. Depois, também tem a ver com o modo como nós produzimos, ou seja, estamos a falar de uma coisa biológica ou estamos a falar de uma coisa convencional, com pesticidas e tudo mais. Pronto. Obviamente, os desequilíbrios no ambiente são cada vez maiores, as espécies têm reduzido bastante, a intensificação é enorme, ou seja, estamos com monoculturas, o que as torna muito mais suscetíveis a pragas e etc. Antigamente as coisas estavam mais misturadas, havia mais rotação, havia uma defesa da natureza diferente em relação a esse tipo de pragas e, nesse aspecto, a intensificação também dos vegetais ou dos animais tem prejudicado. Sendo o biológico, hoje em dia, uma alternativa muito mais interessante no que diz respeito aos alimentos vegetais, porque já estamos a ter algum cuidado com o uso da água, com o uso dos pesticidas, ou seja, já não há esse incremento desses tóxicos na terra, o que depois traduz também na qualidade do alimento. Por exemplo, um alimento biológico tendencialmente cresce mais lento, tendencialmente tem menos água, tem mais concentração de nutrientes. E às vezes até olhamos para o preço e é de 20% ou 30% mais caro um biológico, mas também se formos comparar a parte dos nutrientes, que tem muito mais, porque está muito mais concentrado, se calhar não estamos a pagar assim tanto. Ou seja, e não estamos a consumir químicos. Pronto, e é uma vantagem às grande. vezes as pessoas acham que biológico é mais caro, mas na minha perspectiva nem sempre. Nem sempre. Depende de onde compramos, se formos aos grandes É muito supermercados ou importante hipermercados, pessoas... é mais caro, mas Exato. compramos em sítios biológicos o preço E é nos ela pequenos por ela. produtores também conseguimos coisas mais baratas. E outra coisa também, e consumimos de cada época. Uma coisa é nós consumimos um pimento no inverno, que é um alimento típico de verão, que obviamente foi criado numa estufa, foi importado, embora seja biológico, torna-se caro, como é óbvio. E na minha opinião nem sempre é equilibrado. Ou seja, não vamos só olhar para o biológico, vamos também olhar para as coisas que realmente fazem sentido, que sejam do nosso clima e da época. Porque senão estamos a comprar na mesma alimentos biológicos que estão a ser criados em estufa, estão a ser criados em hidroponia, que verdadeiramente não são alimentos naturais. Não têm químicos, mas têm... Liga também com aquilo que estavas a dizer do modo de produção dos alimentos. Estamos a comprar um alimento que é produzido na Holanda, nós temos toda a pegada ambiental que é preciso até o alimento chegar aqui. O transporte, o packaging, tudo isso. Pronto. Além disso, no ponto de vista, por exemplo, da energia, e isto é uma abordagem que eu tenho muito na cozinha, e não estamos a falar aqui de um assunto místico, estamos a falar de vibração, e do ponto de vista científico estamos a falar de vibração eletromagnética, que tudo o que temos à nossa volta está a vibrar.
a vibração de alimentos que vêm do norte não são adaptados para alimentos que estão no sul. Ou seja, a ideia realmente, quando comemos o local, estamos a comer alimentos que estão criados no nosso clima e que servem para este clima, basicamente. A característica de uma cebola criada no norte da Europa em relação a uma cebola criada em Espanha é totalmente diferente, apesar de serem a mesma uma cebola. Claro que não vamos entrar neste pormenor de uma forma muito exaustiva, até porque às vezes não é fácil termos acesso a alimentos sempre do nosso locais, não é? Mas também é um cuidado a termos em relação a isso. Já que no diz respeito aos animais, já agora, passar a ideia realmente, carne biológica, obviamente, seria sempre melhor do ponto de vista da saúde, porque tem menos antibióticos e dão menos tratamentos aos animais. Do ponto de vista ambiental, é pior. Ou seja, quando falamos num modo de produção de carne biológico em relação ao modo de produção intensivo, no que diz respeito ao ambiente, as necessidades de água, as necessidades de espaço são muito superiores, o que vai ainda encarecer mais os recursos que nós precisamos para os animais no modo biológico. Por isso a ideia de que uma carne biológica é mais saudável, sim, para nós é, mas para o ambiente ainda é pior do que uma carne convencional. É uma carne que exige ainda mais recursos. Isso é um equilíbrio muito difícil, então? É, a nível dos animais é muito... Para mim é uma grande ilusão. Se nós comêssemos pouca carne e só houvesse produção biológica em pequena quantidade, sim, era melhor para o planeta. Mas face às necessidades e à procura que nós temos de alimentos de origem animal, a necessidade de produzi-los de forma biológica, de uma forma em grandes dimensões, é cada vez maior e isso, em termos do ambiente, é pior. Aí não há volta a dar. Vamos precisar para criar uma vaca que aqui no sistema intensivo precisamos, se calhar, de 3 ou 4 metros quadrados, aqui já vamos precisar de 10 ou 20 metros quadrados, o que vai implicar cada vez mais de devastação a nível de florestas e etc., para que termos os animais mesmo de forma biológica, o que a mim não me parece nada equilibrado. Se calhar a única solução que nós temos é mesmo a redução do consumo, não propriamente trocar de uma opção para a outra, porque se calhar não é sustentável na mesma. E aí vamos ver isso também no que diz respeito ao ambiente interno, ou seja, estamos a falar do ambiente externo, a natureza, aquilo que está à nossa volta, e depois vamos ver o nosso ambiente interno e como é que os alimentos lidam e o impacto que têm aí dentro. E nesse aspecto, seja uma carne intensiva, seja uma carne biológica, obviamente que uma é melhor que a outra porque tem menos tratamentos, etc., mas tem sempre um impacto, neste caso, negativo no nosso organismo. Ou seja, principalmente quando falamos em quantidade. Obviamente, se comemos um pedacinho de carne uma vez por semana, isso é quase inócuo. Ninguém o faz, obviamente. Quando se come-se em grandes quantidades e isso realmente tem um impacto negativo. Mas já deixamos o ambiente interno mais para a frente. Continuamos com o ambiente externo e todo este impacto a nível do ambiente. Há coisas que nós sabemos, obviamente, já se sabe há muitos anos e foi uma das razões que me levou a mudar a minha alimentação. Porque eu, antes de trabalhar como chefe e consultor de macrobiótica e professor, eu fiz a formação académica convencional na engenharia do ambiente e aí tive muito contacto com estas questões ambientais e com estudos que estavam já na altura a sair e já vamos há mais de 15 anos, eu já sabia, já nessa altura se sabia que, por exemplo, se pegarmos num hectare de terreno para produção vegetal e produção animal, temos uma diferença em relação um ao outro. Um conseguimos alimentar 50 pessoas ou 55 e outro só conseguimos alimentar 5. Pronto. Em termos de espaço também, a diferença é substancial no que diz respeito à produção animal e à produção vegetal. No entanto, o que tu vês e as políticas que tu vês e a vida do Estado é de apoio a esse tipo de indústrias. Ou seja, nós estamos com as nossas políticas a incentivar em vez de começarmos, face a todos os estudos que existem, porque nós sabemos que é assim. Já houve algumas recomendações e pelo que me parece, eu também não sou especialista nisto, mas, por exemplo, há pouco tempo, quando soubemos da questão do impacto, por exemplo, da carne vermelha em relação ao cancro, por exemplo, que saiu nas notícias, etc., que se julga que provavelmente uma das razões principais de cancro será o consumo de carne vermelha. Percebemos que houve, por parte também dos governos, uma alerta para a indústria. Agora, obviamente, nós criamos uma sociedade económica baseada num sistema de produção, neste caso baseado no sistema animal, tem que haver uma transição a longo prazo. Isso criaria, neste momento, um impacto muito forte se nós começássemos realmente a desincentivar o consumo de animal. Eu acho que há aqui, e depois há os lobbies da indústria alimentar, como é óbvio. Qualquer indústria quer sobreviver. Neste momento, a indústria mais forte a nível alimentar é a indústria da carne e dos laticínios, e é ela que manda mais no que diz respeito também a nível de políticas e etc. Pronto. E neste momento ainda temos a situação que temos, que não é justa, porque não é boa a nível ambiental, não é boa a nível social e
quando falamos a nível do ambiente, estamos a englobar tudo, não é? Não podemos separar a sociedade humana, os animais, os habitats, isto tudo está tudo ligado e implica em tudo. Mas infelizmente ainda estamos um bocadinho atrás no que diz respeito às políticas, pronto, e é necessário haver aqui uma mudança de política, haver uma mudança de leis, haver o desincentivar desta indústria, que acho que temporariamente, como transição, devem ser ajudados, porque as pessoas também têm as suas né, vivem disso, devem ser incentivados a mudar e eu, por acaso, tenho um exemplo muito interessante nisso. Eu desenvolvi uma marca, e já agora dou um exemplo que pode ser bastante interessante, uma marca de comida vegan, biológica. Eu não vou dizer qual é a marca nem o produto, mas pronto, a minha intenção foi realmente criar uma solução para o mercado de alimentos já pré-confeccionados, fáceis em casa de preparar, neste caso vegan, sem produtos animais. O que é que eu fiz? Neste caso foi um formato de um hambúrguer e temos outras coisas, como empadas, por exemplo, também. E eu, basicamente, recorri à indústria existente, fiz uma proposta, utilizando os mesmos processos, as mesmas pessoas, sem ter que despedir gente, sem ter que comprar máquinas novas, etc. Adaptar uma receita vegan a um sistema que estava feito para uma produção de alimentos de origem animal e, neste momento, conseguimos mudar um processo da fábrica. Ou seja, a fábrica, a unidade de produção já está a produzir hambúrgueres vegan e empadas vegan num sistema que antigamente produzia carne. As pessoas estavam a trabalhar continuaram, a empresa continuou, as vendas continuaram e houve aqui uma mudança só apenas de produto e também, obviamente, esta mudança tem um impacto muito grande porque também consciencializámos as pessoas na fábrica, elas próprias começaram a se interessar por este tipo de alimentação. Isto é uma mudança a longo prazo, eu diria médio e longo prazo, e que é importante fazer, ou seja, não excluirmos de todo o que temos agora, tentar realmente incentivar quem queira, obviamente, a mudar os processos, a mudar os produtos e realmente enverdar por uma nova economia. Isto é possível e acho que é um exemplo muito interessante. Eu acho isso super interessante, até porque tu conseguiste utilizar recursos que já existiam, não é? Exato. Para fazer uma coisa nova, exatamente. E aproveitar, revitalizar as coisas, transformá-las noutra coisa, quer dizer, temos ali tudo, no fundo, não é? Eu acho que o que falha, muitas vezes, é que as empresas que trabalham nesses meios mais tradicionais não sabem que alternativas é que existem, não sabem como é que podem mudar. Também eu senti alguma dificuldade a nível do mercado. O mercado ainda não está receptivo da mesma forma que está para aquele tipo de produtos. As vendas são muito superiores em relação, nos produtos animais, em relação neste momento aos produtos vegan, por exemplo. Tem que haver aqui uma boa vontade da empresa e também, agora, também é verdade, estas empresas que estão a começar, que estão agora a fazer algum investimento inicial, que se calhar perdem algum do investimento, se calhar daqui a 5 ou 10 anos são os líderes e são os pioneiros nesta área. Quando o mercado crescer, vão estar eles à frente. Tudo isto é uma questão de investimento e também de foco, no fundo, e concretização. Mas sentes que estamos a ficar um bocadinho mais conscientes em relação à alimentação? Porque Sinto. Eu noto que se calhar as pessoas percebem que o biológico é melhor, mas daí até tomarem a decisão de passar a comprar biológico ainda vai uma distância muito longa. Sim, acho que se calhar muitas ainda vezes não percebem... por questões de preço, não é? Questões de preço, que encarece um bocadinho. Também houve alguma desinformação a nível social de que os produtos biológicos já tinham alguma contaminação. É verdade, porque neste momento o planeta está contaminado. É muito difícil nós termos um produto inócuo sem haver contaminação nenhuma. Agora, se formos comparar um produto biológico com um convencional, então o outro está muito mais carregado e nós conseguimos aqui ter algum cuidado em não ter essa carga de pesticidas e inseticidas como acontece nos outros. Sabes, eu acho que o problema é que as pessoas não sabem os reais impactos que a alimentação convencional, não é? Os alimentos que nós consumimos diariamente têm na nossa saúde. Sim. Porque nós estamos a pôr veneno dentro do nosso corpo. É assim, e esse é um bocadinho o que eu queria também não desconectar e relacionar, porque uma coisa é outra. Indissociável do outro. Ou seja, o ambiente interno é exatamente o reflexo do ambiente externo. Isto não é nada de novo, isto já vem até da Grécia Antiga. Havia uma teoria muito interessante dos pitagóricos que falava precisamente disso, da relação direta do nosso ambiente interno com o ambiente externo. A qualidade interna vai verificar-se também na qualidade externa, ou seja, eles relacionavam, por exemplo, muito o sangue com o mar, por ser salgado e por ter o mesmo nível de nutrientes, de minerais, etc. E o que nós constatamos é que a evolução do mar tem sido a par da evolução do sangue. Basicamente, a condição de sangue nas pessoas está como ao mar.
ou seja, o mar está cheio de porcarias, etc. Nós já sabemos que também estamos cheios de porcarias, mesmo plástica, a nível interno e tudo. Os intestinos têm muito a ver com a terra, obviamente estamos a ficar desvitalizados devido ao excesso de fertilizantes, inseticidas e pesticidas. A capacidade e a atividade bacteriana e microbiológica a nível dos solos está a diminuir, as produções estão a ser mais fracas precisamente porque têm que ser incentivadas por esses produtos. O mesmo está a acontecer com os nossos intestinos, a maior parte das pessoas está com os intestinos vitalizados, com uma flora intestinal fraca, intolerantes a imensos alimentos porque não conseguem digerir. Árvores, isso também havia uma relação com os pulmões, a qualidade do ar e as doenças nas árvores, ou seja, há aqui uma relação direta entre o ambiente externo e o ambiente interno, que nós não ligamos e que não estudamos, mas que existe. E isto também é um dos pilares da alimentação natural, é um bocado esta perspectiva, ou seja, percebermos que ao cuidarmos do nosso ambiente interno e da nossa ecologia interna, estamos a fazê-lo externamente. E aí eu vou para uma situação que é um bocadinho, pode parecer um bocadinho radical, mas a minha experiência levou-me a pensar nos últimos anos que não faz sentido preocupar-me com o meio ambiente, com a ecologia, se eu não me preocupar primeiro comigo. Ou seja, a minha responsabilidade principal estará nas minhas opções quanto ao nível pessoal e às minhas necessidades pessoais, e isso por si só já vai refletir todo o cuidado que existe com o ambiente. Ou seja, esta é a maior responsabilidade que é o nosso corpo, aquilo que nós temos, e é este que nos ensina a lidar com o resto também. E é a melhor forma de aprendizagem. E só é restrito, é pequenino, não é muito complicado, é só ouvir, só tratar e o resto por si trata-se. E eu vou muito mais além. Quando nós tratamos o nosso ambiente, e não estou só a falar da bioquímica interna, da parte mais física, estou a falar também da parte energética e da nossa vibração, e quando nós começamos a tratar isto, a vibração à volta também muda. E isto parece uma coisa mágica, mas efetivamente não é. Isto acontece e a nossa proposta, principalmente a nível da macrobiótica e de outras abordagens, é realmente, não é só uma questão teórica, é uma questão prática. Nós podemos ver isto na prática, podemos testar isto, podemos fazer essa mudança em nós e ver o que é que acontece e efetivamente acontece. Nos meses, nas semanas a seguir acontece. Pronto, e realmente torna, de certa forma, seria uma complicação muito grande nós olharmos para o ambiente e dizer: ei, que trabalheira que eu vou aqui ter para mudar isto. Não. Vou olhar para dentro e vou mudar aquilo que me compete. A minha responsabilidade principal é comigo próprio, com os que estão à minha volta, e a partir daí as coisas mudam. Tem sido esta a minha experiência nos últimos anos e tem-se tornado até bastante fácil e bastante acessível, interessante, prática, divertida, surpreendente, porque o mudar a alimentação com as ferramentas que hoje em dia temos e com as pessoas que temos experientes nestas áreas é uma descoberta fantástica. É um recuperar de uma memória e de um estado, ou seja, de uma vivência que nós sempre conhecemos, que é a saúde e o bem-estar e a felicidade, e recuperá-lo cada vez mais dia a dia e cada vez estarmos mais assentes nisso e vivermos nisso, e percebemos que isso é mais fácil de encontrarmos com o que pensamos, mas também depende de nós e das nossas opções pessoais. Ou seja, isto fazemos por nós, para nós. E depois para os outros também, essa partilha é essencial, mas acima de tudo vamos por nós. Começar primeiro por nós. É. Sabes que eu senti muito isso, porque eu fiz uma alimentação convencional até mais ou menos 2, 3 anos atrás e depois comecei a mudar. Primeiro aqueles erros que uma pessoa faz, que é substituir a carne por cogumelos, e depois comecei então a ver mais, a interessar-me. E a partir do momento que tu começas a ter consciência dos alimentos que estás a comer e das coisas que estás a pôr dentro do teu corpo, tu mudas. Eu senti que mudei de uma forma extrema, do momento antes, quando me alimentava dessa forma, até agora. Exato. Ou seja, a maneira como eu vejo as coisas mudou, as minhas preocupações mudaram e é mesmo uma coisa muito natural. Sinto que não foi nada forçado. Não, portanto, não. Eu costumo dizer, se nós tivermos um carro a gás óleo e se lhe dermos gasolina com óleo, ou vice-versa, não sei se é possível, mas pronto, imagino que sim, ele vai funcionar e, efetivamente, o dia que lhe pusermos gás óleo, que é o combustível dele, ele aí vai funcionar muito melhor e é surpreendente. Uau, sem trabalho nenhum as coisas estão muito mais fáceis. E é verdade, o mesmo acontece com a alimentação. Mas também há aqui um aspecto muito interessante, que é, mesmo às vezes, sem mudarmos muito a alimentação, mudando a nossa consciência, ou seja, basta estarmos atentos àquilo que comemos e o efeito que tem no corpo, independentemente de ser um alimento mais saudável ou não,
o nosso corpo rapidamente começa a transmitir-nos informação e nós começamos a receber informação e começamos a perceber, então quando eu faço isto fica assim, e começamos realmente a gerir melhor e irmos ao encontro, temos mais liberdade no fundo para irmos ao encontro daquilo que nós queremos sentir e fazer, sem estarmos ao acaso, que eu estou assim, sinto-me assado, já sabemos, pronto, e isso é importante. E realmente, o prestar atenção ao corpo, ao que comemos, a maneira como reagimos, sem preconceito, só atentos, não é, eu vou comer isto que me vai fazer mal, não, vou comer isto, deixa eu ver como é que eu me sinto. Ok. Dizem que faz mal, a mim até nem me está a fazer tão mal. Olha, se calhar até faz mal. Pronto, e começamos realmente a desenvolver esta consciência que acima de tudo, que eu acho que é o mais importante. É o desenvolver da consciência em relação ao impacto que tudo isto tem no nosso corpo e as nossas opções e aquilo que nós queremos e não queremos e a forma como lidamos com as coisas. Pronto, isto é o caminho que eu acho que é mais interessante, no fundo, para nós desenvolvermos como seres humanos. Eu acho que é um bocado a nossa função ao papel aqui também. O desenvolvimento material é importante, mas mais do que isso, o desenvolvimento energético ou espiritual, como queiramos chamar. Pronto, e é nesse sentido que eu acho que, sim, a alimentação também tem um impacto aí muito interessante. E tu há bocado falavas que a tua perspectiva mudou, as tuas emoções mudaram, efetivamente tudo isso vai mudar. Os tipos de alimentos que vamos consumir vão ser mais equilibrados ou mais neutros em relação ao nosso organismo, não vão ser tão extremos, ou seja, não vão ter um impacto tão forte no organismo. Obviamente, muitas vezes, às vezes estamos numa situação em que temos necessidade de eu já ouço muita gente dizer, estou a precisar de açúcar, estou a precisar de não sei o quê. Obviamente, muitas vezes isso são formas do corpo pedir equilíbrio, porque de uma forma extrema está desequilibrado, então precisa de estímulos fortes, ok? Quando nós começamos a largar isso, já facilmente conseguimos realmente esse equilíbrio, sem irmos tanto às coisas tão extremas, nem estarmos tão escravos, no fundo, dos desejos e das necessidades, ok? Agora queria só ir um bocadinho atrás na tua conversa, porque eu noto que existe uma moda, entre aspas agora, na alimentação, que são os superalimentos. Ok. Que é pessoas que tudo o que agora dizem que faz muito bem, as pessoas querem em muitas quantidades. E isso também tem um impacto, primeiro, muito negativo no planeta, e depois, isso, como também um bocadinho a perspectiva macrobiótica, não será a coisa mais acertada de fazer. Sim, na minha opinião isso vem muito de acordo com as ciências da nutrição. Ou seja, olha-se para o alimento como uma fonte de nutrientes e não se percebe muitas vezes realmente o que é aquilo. Okay? Olhamos para os nutrientes e aquilo tem muito, ótimo. E o que normalmente as teorias mais científicas procuram é a abundância e a riqueza das coisas. Ou seja, na perspectiva da macrobiótica, por exemplo, ou da alimentação natural, o que nós pretendemos é uma alimentação mais equilibrada e por isso normalmente escolhemos alimentos mais neutros. Os superalimentos são alimentos que prometem cargas de nutrientes brutais, ou muita proteína, ou muitos minerais, ou muitas vitaminas disto e daquilo, que, na minha opinião, devido às vezes a certas condições de saúde que algumas pessoas têm, a nível de carência principalmente, temporariamente podem ser alimentos até interessantes porque dão-nos um aporte de nutrientes, daquele nutriente específico ou daqueles nutrientes que rapidamente nós precisamos. Agora, numa perspectiva de saúde e de equilíbrio, não é isso que pretende. Ou seja, nós não pretendemos ir buscar, e aí dou um exemplo, a carne poderá ser vista como um superalimento. É um alimento cheio de proteína, dependendo daquilo que nós queremos obter. Se for para ganhar massa muscular, se for para, etc. Há aqui fontes muito fortes, por exemplo, e nós sabemos, por exemplo, os ovos e a carne dão aqui um boost muito forte, mas, no entanto, têm um lado muito negativo no corpo. Acumulam um excesso de proteína, pronto, todo o metabolismo faz muito mais lixo no próprio organismo, etc. Ou seja, a ideia realmente é que os superalimentos prometem uma coisa muito boa, que é uma abundância muito grande e uma concentração muito grande de nutrientes. A maior parte das vezes nós não temos necessidade disso, ou pelo menos a longo prazo não temos necessidade disso, acabando por criar desequilíbrio também. Ou seja, tornando o corpo, por exemplo, preguiçoso na produção desses nutrientes, uma vez que estamos a dar muito ao corpo, ele deixa dos próprios produzir porque está a ser estimulado com isso. Outro aspecto que tu falavas muito importante, muitas vezes estamos a falar de alimentos que nem sequer são deste clima. Eu dou, por exemplo, o exemplo da quinoa, que foi dos alimentos mais falados, que é um superalimento, que é um grão cheio de proteína, tem toda a classe de aminoácidos que nós necessitamos. O que é que isso provocou? Provocou que, de onde ela originária, neste caso a América do Sul, as pessoas que viviam à base da quinoa e que tinham saúde, efetivamente, porque é um alimento bastante saudável, principalmente para aquele clima,
deixaram de poder consumi-lo porque a produção é escassa, a procura tornou-se muito grande a nível mundial. Obviamente a Europa e a América têm muito mais dinheiro que essas sociedades e compram-lhe o alimento e eles deixaram de ter esse alimento disponível para passarem a ter provavelmente arroz branco e massa branca, coisas que depois nós enviamos para lá que já não têm o interesse nutricional que teriam isso. Ou seja, temos aqui um impacto muito forte a nível social, a nível de mudanças sociais do que é a alimentação das pessoas naquela zona do planeta. Também toda a pegada ecológica que isto implica, não é? Transportar os alimentos dessas distâncias para outros países e todas as mudanças a nível da agricultura que depois sofre todo aquele ambiente mais tradicional que é alterado realmente devido à procura. Estamos a falar do abacate também, que tem sido deflorestado imensa floresta no México, devido ao abacate e ao coco e à gordura de palma para produzir este tipo de alimentos, neste caso que são agora à moda nas dietas, ou seja, por exemplo, na dieta vegana há muita moda de comer coco, abacate, etc. Este tipo de alimentos, que nem sequer tem nada a ver com a maior parte do clima temperado, ou seja, são alimentos tropicais, supostamente indicados para aquele clima. Obviamente eu como alimentos tropicais, de vez em quando vamos comendo uma coisa ou outra. Agora não faço disso a minha base alimentar, porque eu estou num clima temperado e é isto que interessa, nós comemos os alimentos daqui. O mais interessante, cada vez mais, na minha opinião, é procurarmos os produtos locais e incentivar as pessoas que estão a produzir neste momento no nosso clima, perto de nós, ou comprarmos os alimentos deste tipo de pessoas, estamos a incentivar este tipo de produção e de agricultura e acho que é o caminho, é por aí. Sim. Quais seriam as tuas recomendações para uma alimentação equilibrada, digamos assim? Uma vez mais, termos atenção à sazonalidade, ou seja, irmos variando a nossa alimentação durante todo o ano, consoante o clima e os alimentos que temos disponíveis no clima e que são produzidos por as estações do ano. Depois, ter essencialmente uma base vegetal, ok? Agora, também temos que perceber o que são as necessidades do organismo. Efetivamente, em termos de alimentação, o nosso organismo pede mais serão os cereais, as leguminosas e os vegetais. Basicamente, fazemos aqui uma combinação entre estes três grupos de alimentos: cereais integrais, leguminosas, feijões, etc., grão, lentilhas, etc., e depois os vegetais. Variando as formas de cozedura, como é óbvio, umas vezes crus, outras vezes cozinhados, outras vezes grelhados, outras vezes assados, isto é sempre importante, também irmos variando a forma como cozinhamos, mas basicamente será esta a base. Todo o resto, frutos secos, sementes, algas, frutas, tudo isto vai complementando também em menores quantidades. Não digo, por exemplo, que seja saudável fazer uma alimentação à base de fruta, okay? Temporariamente, eventualmente sim, mas a longo prazo não é saudável e não é tão sustentável também para o meio ambiente. Ou seja, se olharmos para os vegetais, num plano geral, o que é mais fácil produzir e em mais abundância e mais fácil de guardar serão os cereais, são as sementes, que secam, têm um próprio, não precisam de conservação porque elas conservam por si e duram muito tempo. Os vegetais é uma coisa que rapidamente perece. Por exemplo, cenouras, se colhemos as cenouras, elas duram uma semana, se calhar, ou duas, e depois começam a perder qualidade, não é? Ou seja, os feijões é exatamente a mesma coisa. Todo este tipo de alimentos são mais fáceis de produzir, requerem muito menos ao ambiente. Cultivar uma cenoura também para o meio ambiente é muito mais exigente do que cultivar arroz, por exemplo, em termos de produtividade e de necessidades de água, etc. Os cereais têm muito menos necessidades de água, muito menos necessidades de recursos a nível de lavoura, de transformação, de trabalhar as terras, etc. Ou seja, são alimentos que não é por acaso que as nossas sociedades antigas se desenvolveram com base nestes alimentos. O Antigo Egito, as primeiras civilizações que desenvolveram realmente uma estrutura social complexa, cultura e organização, todas elas se desenvolveram a partir dos cereais e da agricultura. Neste caso o milho, na América do Sul, no Oriente o arroz e outros cereais e o milê, em África o milê, o sorgo, na Europa o trigo, o centeio, o milê também. Ou seja, todas as sociedades tinham como base porque era um alimento fácil realmente de produzir, é abundante e depois também tem uma coisa, a nível de nutrição são alimentos muito concentrados. Uma semente é um alimento bastante concentrado, ok? Aí está toda a nutrição para desenvolver a planta. Uma planta em si já é uma parte, já não é tão concentrado e por isso os cereais integrais serem muito importantes. Também quando falo em cereais integrais, eu não falo integral, não é por acaso. Okay? Não estou a falar de cereais de uma forma geral, estou a falar dos cereais integrais. Porquê? Porque são os cereais que ainda não foram processados. E aqui há um aspecto muito importante que é o processamento alimentar. Isto também tira muito da nutrição e desvitaliza muito os alimentos,
comermos uma semente de arroz integral, um grão de arroz integral ou comermos um grão de arroz branco é substancialmente diferente em termos nutricionais, em termos energéticos também e em termos ambientais. Eu, se colocar uma semente, um grão de arroz integral na terra, ele germina e dá uma planta. O grão de arroz branco já está desvitalizado, já não dá nada, apodrece. Ou seja, há aqui uma diferença grande em termos do que é a energia concentrada do alimento e a vitalidade de um alimento e do outro. Pronto, e realmente os cereais integrais, ou seja, termos o cuidado de não comermos as coisas muito processadas nem muito refinadas é muito importante. E só aí há uma melhoria substancial na saúde também. Mas na sociedade em que nós vivemos, o que nós vemos é processado. É. Em todo lado, nós comemos processado. Obviamente. Porquê é que comemos processado? Porque nos foi incutido um estilo de vida que cada vez com menos tempo a cozinhar. Isso também interessa à indústria, ok? Interessa à indústria alimentar e à indústria agrícola desenvolver-se. Ou seja, todo o processamento, refinamento, todo o processo industrial, tudo isto é que vai desenvolver a indústria. Não é o integral. O integral não desenvolve a indústria, só uma descasca, ok? Não há refinamento, não há embalamento. Pronto, os embalamentos supostamente poderão haver ou não, mas ou seja, houve aqui durante também muito tempo a necessidade de desenvolver indústria agrícola e indústria alimentar. E neste aspecto, o refinamento e todos os processos industriais são importantes para manter o controle do negócio, no fundo. Okay? E é isso que não foi o processo e a modificação a nível do processamento dos alimentos, não foi tendo em conta a melhoria interna e o ambiente interno humano e a saúde, foi tendo em conta o desenvolvimento agrícola, o desenvolvimento da indústria alimentar também, que também faz sentido. Agora, nunca deveríamos ter feito sem ter pensado primeiro qual era o impacto, primeiro em nós e só depois. Porque nós, obviamente, e eu acredito que nós podemos desenvolver indústria, podemos desenvolver agricultura com melhores princípios, ou seja, tendo em conta aquilo que é melhor para nós também. Em vez de estarmos a refinar um grão de arroz integral, então é melhor descascá-lo só e se calhar apresentá-lo de outra forma, ou embalá-lo a vácuo, e ter este cuidado e, no entanto, os produtos chegarem mesmo através da indústria, através de nós, porque na dimensão que nós hoje em dia temos era impossível não haver indústria, como é óbvio. Mas realmente não olharmos só para o lucro e ao interesse da própria empresa, mas olharmos acima de tudo também para o impacto a nível humano e depois as decisões serem tomadas daí. Podíamos aprender com os índios Hopi da América do Norte que toda a decisão social é feita muitas vezes pensando do impacto em 7 gerações. Ou seja, não há uma decisão que ponha em risco algum aspecto de saúde ou ecológico na tribo que não for pensada em 7 gerações e só aí é que se toma essa decisão. Quer dizer, isto é muito primitivo, é muito nativo, mas é uma muito, coisa que falta agora. É uma coisa muito à frente na nossa sociedade. Sim. E se calhar eles não são tão primitivos nesse aspecto, ou não tão simples. Se calhar são mais simples e são mais evoluídos nesse sentido. Temos muito a aprender também com esses povos que estão em equilíbrio com a natureza e que realmente valorizam isso. Mas pronto, toda esta dinâmica é realmente interessante de percebermos como aqui a economia tomou conta dos valores e dos princípios a nível da indústria e que, se calhar, revertendo um bocadinho isto, conseguimos desenvolver uma indústria muito mais saudável, que eu acho que já está a acontecer neste momento também. E sim, a agricultura biológica temos é um longo reflexo caminho disso. pela frente. Temos, mas já se começam a dar os primeiros passos. Sim, a agricultura biodinâmica, a agricultura biológica, tudo isto, os certificados vegan, tudo isto são características já que estão a entrar na indústria e na economia que já implicam ter uma consciência diferente sobre os processos, sobre a produção e sobre isto tudo. Isto já é bom, já é uma diferença bastante boa. Agora, só mais uma provocação, mesmo para terminar. Vegan e vegetariano nem sempre quer dizer saudável. Não. Veganismo, vegetarianismo, tudo isto são abordagens à dieta do ponto de vista ético, muitas vezes, que tem que ver com o não sacrifício animal, ou não morte de animal, ou ter o cuidado, né, de respeitar os animais, e não tem a ver com questões de saúde ou de equilíbrio. E muitas vezes, são dietas que funcionam muito bem porque são dietas exclusivas, ou seja, elimina-se determinado alimento e a partir daí está tudo ok. Ou seja, o vegetarianismo elimina a carne e o peixe, mantém os ovos e os laticínios e está tudo bem. O veganismo elimina tudo o que é de origem animal, inclusive na roupa e em tudo, né? E de resto está tudo bem.
não há verdadeiramente desta parte, desta abordagem, uma noção de equilíbrio. Ou seja, mais uma vez, não faz sentido eu estar a eliminar todos os animais da minha dieta, estar a comer ketchup, ou estar a comer açúcar todos os dias, ou estar a comer alimentos refinados, que no fundo, e de uma forma indireta, ou pelo menos estes exemplos mais comuns do abacate, que tanto faz na alimentação vegan. A maior parte das pessoas que estão a fazer veganismo está a comer abacate quase diariamente, e produtos à base de coco também. Estes produtos estão vindos de outros climas que nem são do nosso clima, e se calhar onde há mais veganismo é precisamente nos climas onde esses alimentos não são originais, que é na Europa e nos Estados Unidos, nos climas mais a norte. As pessoas eliminam os produtos animais e começam a comer este tipo de alimentos que vêm provavelmente dos trópicos. Ou seja, há aqui um impacto muito negativo a nível ambiental. Estamos a criar uma pegada ecológica brutal, não estamos a desenvolver aquilo que é local, mais uma vez estamos a pôr energia numa indústria que cria desperdício, que cria uma pegada forte e, no entanto, não é uma dieta equilibrada. Comer à base deste tipo de alimentos, eu já falei um bocadinho e a minha experiência, o que leva realmente os cereais é muito importante e outros alimentos, e nestas dietas muitas vezes estas coisas continuam a comer arroz branco, não comem arroz integral, porque dá mais trabalho ou porque efetivamente não sabem cozinhar, as pessoas também não sabem cozinhar, e há aqui uma mudança. E o que eu vejo mais ou menos as pessoas fazer é eliminar aquilo que conhecem, comiam a carne e o peixe do prato e mantêm o resto. Batatas fritas, arroz branco, isto não é uma alimentação equilibrada. E mais uma vez, se o nosso ambiente interno não estiver bom, as nossas opções não vão ser boas e o reflexo fora não vai ser bom. Por isso, mais uma vez, o veganismo pode ser uma boa dieta, o vegetarianismo também, mas se não houver uma noção de equilíbrio e o que é realmente importante comer e as pessoas cozinharem, porque isto também é importante, nunca vai ser uma coisa muito boa também. Precisamos mudar a nossa relação com a comida. Precisamos, sim. E estarmos mais conscientes, mais saudáveis. Eu disse há bocado, isto é uma questão. Eu, quando mudei, ao início parece difícil, parece que vamos gastar mais dinheiro, que tudo vai ser mais complicado. Com as pessoas certas, com as pessoas experientes, e a isto é importante nós também recorrermos neste momento a profissionais que já estão nesta área há muito tempo, vamos encontrar um caminho de descoberta, um caminho de abundância, porque a ideia aqui não é excluirmos nada, é introduzirmos novamente, por isso é que eu falo nos cereais integrais em alimentos que as pessoas já não consomem, é introduzirmos novamente na nossa dieta, juntamente com os outros alimentos que nós já conhecemos, novos alimentos, ou seja, vai-nos dar mais variedade também. Vamos perceber que esses alimentos têm um impacto diferente no nosso corpo e vamos sentir de forma diferente, o que é uma diversão também. Às vezes vai correr mal, a maior parte das vezes vai correr bem, mas é importante realmente termos pessoas experientes para nos indicar, para nos facilitar o caminho. Eu, quando comecei a mudar a minha alimentação, comecei a mudá-la por mim. Quando comecei a conhecer pessoas que já faziam isto há mais tempo, rapidamente as coisas acelerou e foi muito mais fácil para mim. Pronto. É assim, o que eu tenho a partilhar da minha experiência nestes últimos anos é ficamos mais equilibrados no geral, ficamos mais bonitos, ficamos mais energéticos, ficamos mais fisicamente muito melhor, dormimos melhor, estamos bem com o que está melhor à nossa volta, conseguimos eliminar aquilo que não interessa também melhor à nossa volta, os apegos também diminuem, os medos também diminuem, as emoções estabilizam bastante. Isto parece que estou aqui a vender qualquer coisa e a querer... Não, é a minha experiência. Efetivamente, a minha conclusão é que nós, por natureza, somos seres que devemos, a maior parte do tempo, estar felizes, saudáveis, equilibrados e com uma vontade de viver enorme. Se isto não acontecer, só depende de nós mudar isso.